O tema de hoje é como dizer não sem sofrer. Quem aqui nunca sofreu de ter que dizer um não e ficou depois com aquele sentimento de não estar bem, de querer resolver a situação? E é um dos problemas que deve ter fácil solução. E é sobre isso que nós vamos falar. Se nós formos analisar a nossa vida, ela é feita de relacionamentos, é ou não é? De relacionamentos que sempre acabam tendo uma relação de cooperação. Na convivência em casa, existe uma cooperação mútua para que as coisas funcionem, no trabalho também. Então, a vida é fazer com que as coisas deem certo, que todo mundo tenha mais facilidade para ir em frente, para viver, para fazer as suas coisas. No entanto, nem sempre nós estamos disponíveis para ajudar e resolver a vida de outra pessoa. Principalmente quando você está lá com 1 milhão de coisas para fazer e chega alguém te pedindo alguma coisa que você não tem como resolver, e aí fica aquele impasse. Como dizer não sem sofrer? Quero saber aqui de vocês quem sofre na hora de dizer um não. Quem acaba dizendo um sim quando o desejo é dizer um não bem redondinho. Eu confesso que durante toda a minha vida esse foi um grande exercício e é um grande exercício que eu também tenho que fazer. O ano passado, quando começou esse momento de pandemia, eu trouxe toda a minha vida para o online, como a maioria de nós, e eu tive que me adaptar, porque minha vida sempre no consultório, atendendo os meus clientes presencialmente, viajando, fazendo coisas que eram estritamente presenciais. Aí eu fui recebendo uma série de convites para dar treinamentos online, e muito bom, diga-se de passagem, que é muito bom nós recebermos novas oportunidades, mas nem sempre essas oportunidades também chegam no momento que você pode aceitar, e aí o impasse é maior. Eu lembro que exatamente numa fase que eu estava com a vida super organizada, cheia de atividades, eu recebi de uma empresa que eu tenho parceria há muitos anos, que eu dou muito treinamento lá há muitos anos, eles me pediram um treinamento para 600 pessoas. 600 pessoas com grupos de 20 pessoas cada treinamento. Então, faça as contas aí. Eram treinamentos de 20 horas, com uma média de 20 a 25 participantes em cada um deles. Eu ia ter que usar todo o meu tempo, toda a minha agenda, tudo para poder atender a demanda dessa empresa, que eu gosto muito, que eu tenho um respeito e um comprometimento muito grande com todos os trabalhos que eu já fiz com eles, mas, no entanto, naquele momento, dizer um não me tirou um pouco o meu sono, porque eu comecei a pensar, meu Deus do céu, se eu disser sim, é muito bom, no sentido até financeiro da história, porque era um treinamento muito bem pago, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que dizer não para toda a minha vida pessoal, profissional, pelos próximos muitos meses, e eu envolvida em muitos projetos, inclusive um deles é esse online, que eu gosto tanto, e na minha cabeça eu só ficava pensando como resolver algo tão bom que está acontecendo, mas que ao mesmo tempo eu não posso pegar, não é o momento certo para isso. Pensei, já estava assim, o pessoal querendo fazer contrato, eles estavam super animados com o treinamento que eu já tinha feito para a diretoria deles e tal, mas marquei uma reunião e estava lá todo mundo já esperando para ver início, data, essas coisas todas, e eu falei, olha, pessoal, eu pensei muito e eu não vou poder aceitar. É um presente numa hora dessa, que todo mundo está sem saber como lidar, mas eu vou indicar outra pessoa para fazer no meu lugar esse trabalho e tal.
E foi um banho de água fria, porque já as coisas estavam bem encaminhadas para que tudo desse certo. Mas o que me fez recuar foi a minha responsabilidade sobre tudo que eu faço, que eu sei que eu tenho limite. Na minha área, o meu trabalho é muito relacionado a horas. E se eu, por exemplo, dedico 20 horas num treinamento com 25 pessoas, eu vou ter que, para atender 600, eram mais de 600 pessoas, eu teria que me dedicar muitas, muitas horas para poder resolver. E eu não teria competência para isso, porque eu iria ter que sobrecarregar minha vida e, enfim, dessa forma, foi um não muito consciente e que exigiu de mim exatamente essa reflexão. Como dizer um não sem sofrer? Parece que é quase impossível a gente dizer um não sem sofrer, mas é preciso. E assim foi. No momento que eu falei, eles ficaram bem aborrecidos. Ah, Cida, não fale um negócio desse e tal. Mas, ao mesmo tempo, passado algum, sei lá, eu acho que um mês e pouco depois, eu estava com outras atividades nessa empresa, o diretor me falou: olha, Cida, eu vou te dizer uma coisa. Nós aprendemos muito com o teu não, porque como era uma proposta muito boa, a gente já estava assim colocando toda a atenção, toda a carga em cima de você, porque você ia resolver. Mas quando você falou não, eu não posso nesse momento, por causa disso, disso, daquilo, eu acho que foi o melhor não que eu já ouvi. Isso recebi do diretor. E para mim, eu falei assim: bom, então agora eu estou recebendo de você também um grande presente, porque é horrível ter que dizer não, principalmente uma coisa boa, que teoricamente você quer que aquilo aconteça na tua vida, mas você não tem condições e não tem por uma questão de saúde, por uma questão de várias coisas. Aí eu fiquei feliz deles terem entendido. E ele falou: olha, e eu vou te dizer mais, você subiu ainda mais no nosso conceito, porque você não foi capaz de pegar alguma coisa só pelo que está envolvido nesse treinamento, mas principalmente por saber que você não iria fazer um bom trabalho. Eu acho que às vezes na vida a gente passa por essa tensão, primeiro, pelo medo de ser egoísta, de não se dispor a resolver o problema de uma outra pessoa. E se você diz um não, você está dizendo um sim para você, mas aí está dizendo um não para o outro. Isso é sinônimo de ser egoísta para a mente. Às vezes, quando você está ali pensando naquilo, vou ser egoísta. Nada disso. Não é ser egoísta. Ou então, o medo de ser rejeitado, que é bastante comum também. Ah, não posso, porque depois eles não vão mais gostar de mim, eles não vão mais me aceitar, ou então não vão mais me chamar para uma outra atividade. Quando na realidade você simplesmente posiciona o que você é capaz de fazer naquele momento. E o grande fator que complica a vida de quem está sempre disponível dizendo sim é que o uso do tempo se torna um grande vilão. A pessoa está sempre ocupada, e essa pessoa pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós aqui, sempre ocupada, mas resolvendo a vida dos outros e não a própria vida. Você me diz: ah, Cida, mas como que a gente faz isso? Porque a gente tem que resolver a vida dos outros. Claro, claro que tem. Mas aí entra uma coisa muito importante, que é a organização do tempo. Como dizer não tem tudo a ver com organização do tempo. Quando você sabe como usar o seu tempo ou que tempo você tem, você consegue administrar. Isso aqui eu sou capaz de fazer, isso eu faço em tanto tempo, então eu consigo. Isso aqui eu não consigo, porque eu vou precisar de tanto tempo. E quanto mais você tiver a assertividade nessa estruturação de agenda,
mas também você vai trazer assertividade para a sua comunicação, porque é isso, é você saber que algumas coisas você pode e deve sempre dizer o teu sim, colaborar, porque, afinal de contas, você tem tempo, você tem disponibilidade para ajudar. E quando você vê que a outra pessoa está numa situação muito difícil e que você se vê no desejo realmente de resolver, de ajudar aquela pessoa a resolver alguma coisa, você tem que avaliar as condições para que isso aconteça. Porque a pior coisa é, muitas vezes, você dizer um sim e não ter condições de resolver e ficar enrolando. E aquele sim, que poderia ser algo natural, passa a ser um pesadelo para a pessoa que quer o seu problema resolvido, mas não está tendo exatamente porque foi um sim que não podia ter sido dado, não cabia no horário ou mesmo na condição de resolver uma determinada situação. Portanto, quando nós trazemos o direito de dizer não, nós estamos também nos posicionando. Dentro dessa ideia da organização do tempo, você passa a se posicionar primeiro em relação a você mesmo. O que você deseja, o que você não deseja. A gente precisa saber o que a gente não quer. E quando a gente descobre isso, é libertador. Isso eu não quero fazer. Isso me lembra sei lá, faz tantos anos, acho que eu vi isso na escola, uma mensagem do, da pedra, sabe essa história? Acho que até eu já contei aqui. A história da pessoa que está sempre com a vida entupida de coisa para fazer, só que, como diz a reflexão, o professor ensinando os alunos a colocarem pedras e areia dentro de um vidro, ele ele colocou tudo lá e falou: pessoal, coloquem tudo isso dentro do vidro. E os alunos foram deixando a pedra grande por último. É claro que ela não coube. E ficaram tentando empurrar, tentando isso e aquilo, e não conseguiam colocar a tal da pedra. E o professor, muito filosoficamente, falou: esta pedra representa os teus maiores desejos, representa a tua família, as coisas mais sagradas para você. Cada um tem a sua relação com algo que seja único na vida. E dessa forma, se você deixar por último, não vai caber na sua vida. E a reflexão que eu trago para vocês hoje é: quantos nãos vocês poderiam ter dito hoje que não disseram e que isso sobrecarregou o dia de uma forma desnecessária? Ou então, que tipo de sim que você deu que também não ajudou a tua vida em nada? E de que forma que você poderia ter lidado com essa situação? Então, é claro, você pode chegar para alguém que está te pedindo alguma coisa e explicar para ela: olha, nesse momento eu não posso te ajudar, infelizmente eu não posso te ajudar. E eu acho que uma forma boa de fazer isso realmente é com empatia, porque é muito ruim o não seco que não demonstre o cuidado com quem vai receber esse não. Esse não, ele tem que ter um motivo, não pode ser um não gratuito. Tem pessoas que têm empatia zero, então dizer não aliás, exercitam o não. Tudo é não, não, não. E quando você passa, então, a dizer sim, mas dizer sim por obrigação, de certa forma, é um não também. E quando você perde o hábito de dizer um não gratuito, você passa a usar o sim de forma mais eficiente. Sim, não, sim, não, não, sim. Mas é exatamente isso. Quando você se posiciona e fala: olha, eu imagino o quanto que isso é importante para você, o quanto que isso, quanto que aquilo, isso é empatia. E não é da boca para fora, você tem que realmente entender o que, que significa aquilo para a pessoa que está te pedindo alguma coisa. Mas eu não posso te ajudar agora. Numa situação do dia a dia, de trabalho, por exemplo, pode ser algo assim: olha, agora eu não consigo, mas podemos conversar daqui uma hora? E quando esse não precisa ser para um chefe, esse não pode vir de diferentes formas.
Eu vejo uma queixa que eu ouço muito é o fato das pessoas que não respeitam o horário do outro. Então, por exemplo, mandam mensagem super tarde, não respeitam o final, o término do expediente e continuam trabalhando, demandando, mandando mensagem a qualquer hora. E o pior, mandam mensagem e ainda ficam esperando resposta. E você acaba tendo que responder. Já aconteceu isso com vocês? Bem, esse não tem que ser interno. Você não pode sofrer, mas naquele horário que você não está disponível, você não precisa nem explicar para outra pessoa que você não está disponível. Exatamente, ainda cobram a resposta. E deixar o outro esperando numa situação em que esta outra pessoa errou de mandar fora do horário, de te cobrar alguma coisa que não faz sentido num determinado momento, é algo que você precisa sentir muita tranquilidade de ter esse teu não interno. Eu não vou responder agora, porque é um não educativo. Você vai pôr a outra pessoa a trabalhar a favor de não mandar essa mensagem errada na hora errada também. Aqui, às vezes, gente que nem tem uma justificativa, só não está afim de fazer algo e mesmo assim sente culpa ou medo de dizer não, porque não parece válido sem um motivo. Geralmente ter um motivo ajuda muito, porque embasa ou não. Mas eu vou contar de novo a história do camelo. Quem já ouviu, pelo amor de Deus, me desculpe, mas essa história, para quem está chegando aqui pela primeira vez, precisa saber que o não é uma arte que vem de uma maneira muito natural quando você começa a entender o problema que você vai ter lá na frente. Vou contar rapidinho. Quem quer que eu conte a história do camelo aqui? O camelo estava lá. O camelo estava lá no deserto com o sheik. Chegou a noite, o sheik foi todo tranquilo deitar na tenda dele. E o camelo ficou do lado de fora, no maior frio. E ele falou: meu amo, posso colocar meu nariz aqui dentro da tenda? E o sheik falou: tudo bem. E lá ficou o camelinho com o nariz lá dentro, tranquilo. Passaram-se 5 minutos. O camelo gostou de ficar com o nariz quentinho e falou: meu amo, posso colocar minha cabeça para dentro da tenda? Tá muito frio aqui fora, eu vou me sentir bem melhor. Aí o sheik falou: ah, tudo bem. Veja que aí tá faltando posicionamento, não é? Passaram-se mais uns 5 minutos. Meu amo, posso colocar minha corcova, minhas patas dianteiras, porque eu vou me sentir bem melhor, tá muito frio aqui fora. Nessas alturas, vamos aqui concordar que o sheik já estava meio desconfiado onde é que ia dar essa história, mas ele já não tinha mais o que fazer. Ele falou: ah, tudo bem, mas já falou um tudo bem contrariado. Ele disse um sim que era um não. Aí passaram-se mais 5 minutos, o camelo não aguentou, falou: ah, meu, o negócio é o seguinte, eu tô aqui todo torto, tô com dor nas costas, eu não posso ficar desse jeito, será que eu posso entrar totalmente na tenda? Bom, eu imagine uma tenda no deserto, com um sheik todo folgado lá, de repente tendo que dividir o espaço com o camelo. O camelo entrou, entupiu a tenda, já não tinha nem um espacinho para que o sheik ficasse se sentindo à vontade. E o que ele fez? Ficou lá no canto, já desconfortável. E passaram-se mais 5 minutos, você não vai acreditar o que aconteceu. O camelo olhou bem para o sheik e falou: sabe, meu amor, eu estava aqui pensando, nessa tenda não tem lugar para nós dois. Vocês acreditam? O camelo jogou o sheik para fora, lá na escuridão, no frio, e não quis nem saber. Bom, então veja, essa história, não é boa essa história? Quero ver quem gostou. Manda coraçãozinho aqui, quero saber se vocês gostaram dessa história. Essa história resolve a vida de muita gente. Por quê? Qual que é a moral dela? É que você precisa dizer um não sempre quando você já vê onde é que vai dar aquela situação.
Então, o não no começo teria evitado todos os problemas. Por quê? O Sheik poderia ter dito: olha, hoje não vai dar, talvez amanhã. Né? Se colocasse o nariz lá, pode ficar com o nariz, mas o melhor, fique só com o nariz. Definir para que você não se sinta refém de uma situação que a outra pessoa tome conta. E esse se posicionar é difícil. Claro que é difícil, porque a pessoa vem cheia de melisma. Sabe o que é melisma? É quando a pessoa ajeita o discurso para pedir alguma coisa. Ai, será que você podia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? É duro, porque às vezes você não pode, você tem que dizer, puxa, adoraria, mas não vou conseguir. Você tem que responder também com outro melismo, ou seja, você ajeita a tua fala para que a outra pessoa também entenda que aquilo não vai dar, não é o momento certo para pedir aquele, enfim, aquele sacrifício, porque às vezes você tem que ir lá fazer uma coisa e outra. E como lidar com a insatisfação do outro? Porque é nessa que é muito difícil de se posicionar, porque eu vou dizer um não e a outra pessoa vai ficar chateada, vai ficar de bico, ou então vai deixar de falar. Como que vai lidar com isso? Aceitando o fato de dar o direito para outra pessoa dela ficar chateada. É um direito que ela tem, não é? Se ela realmente não tem o que fazer, ela vai ter que lidar com essa chateação, mas cá entre nós, eu acho que é uma chateação que é dela, que ela vai ter que lidar. Ela pediu alguma coisa e você não tinha real condição de ajudar, você então entrega esse problema para ela resolver. Como? Pedindo para outra pessoa, fazendo o mesmo caminho para alguém que esteja disponível. E, aliás, é interessante como na vida o nariz do camelo muitas vezes aparece apontado em muitas direções. No meu dia a dia, eu trabalho, e a minha vida inteira, trabalhando com profissionais da voz, com cantores, com políticos, com pessoas que são conhecidas, eu sempre tive acesso às pessoas com muita facilidade. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Muitas vezes as pessoas sabem, Cida, você trabalha lá não sei aonde, você pode não sei o quê, ou você pode me indicar para isso, você pode, baraná. E eu comecei a ver, num determinado momento da minha vida, que eu tinha que fechar para algumas questões e já nem nariz aparecer na porta. Eu queria o contato de não sei quem para não sei o quê. Puxa, que pena, não posso te passar. Porque o não também tem que vir com a relação de ética. Não é porque a outra pessoa está pedindo alguma coisa que você vai ter condições de atender por questões éticas mesmo. Então, eu queria o telefone de tal. Olha, não tenho como te passar. A pessoa fica aborrecida, mas entende. Ao mesmo tempo, ela entende e sabe que é algo que faz parte da tua condição de trabalho, dos teus valores, e isso tem que ser inquestionável. Você tem que dizer, não, aqui não dá. E quando você tem esses limites bem estabelecidos, você consegue, mas com muito mais facilidade, lidar com nãos educativos. E também não existe nada de mais que no momento você tenha que dizer um não para alguma determinada situação e ainda, em um momento futuro, poder falar um sim. Gabriela, não tem que ter medo de dizer não, você tem que experimentar. Mas uma outra coisa importante é o jeito que a gente diz o não. Então vamos lá, né? Imagina que você está me pedindo alguma coisa, eu digo, não dá, não. Pronto, não é um jeito bom de falar um não, porque se ele vem com agressividade, você também já reage e diz, nossa, para que falar desse jeito? Não é assim? Agora, quando você tem que dizer um não, diz, sabe o que é? Não vai dar, porque não sei o quê.
E na tua voz, você vem com, como diz, uma lenga-lenga, de ai, porque ninguém, porque não deu, porque isso. Pelo amor de Deus, isso daí também é muito chato, porque aí é um não sem convicção. Você tem que dar um não assertivo. O nosso papo aqui é comunicação assertiva, o não tem que ser assertivo. Você não pode simplesmente pedir licença para dizer o não. Você tem que se colocar. E esse se colocar é sentir que você está ocupando o teu espaço, o teu direito, de dizer, olha, eu não posso, que pena, eu não posso. Ser empático, ser empática, mas falar com firmeza e sem agressividade. Quando a gente fala firmeza, não é ser agressivo e nem rude também. É duro, é muito duro às vezes ah, esse meio termo, mas é horrível ouvir alguém falando não de uma forma, eu não posso fazer tal coisa. Aliás, filhos são sempre grandes ensinamentos de como às vezes é mais fácil para um filho dizer não, mas ao mesmo tempo o quanto que ser filho nos obriga a dizer sim. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre relação de família, sobre irmãos e tal, e o quanto que no desenvolvimento da história de cada um de nós temos que fazer concessões, às vezes em favor de um irmão, às vezes porque uma mãe pede alguma coisa. Eu lembro que minha mãe tinha mania de me pedir para ir comprar alguma coisa no mercado, porque ela estava lá fazendo almoço, e eu estava lá estudando, tinha que largar as minhas coisas por respeito, e também porque eu ia beneficiar, que era almoço, mas não tem questionamento, você tem que ir, tem coisas que você também tem que saber que o não pode ser uma palavrinha fácil na boca que você resolva tudo com não. Não, você tem que avaliar bem, tá? Aqui realmente não dá, mas aqui eu posso. Então, esse limite é complicado. Saber dizer não é libertador, sem dúvida, é muito libertador. E eu aqui desejo estar libertando cada um de vocês, porque o próximo desejo de dizer um não, por favor, lembrem-se de mim, lembrem-se dessa nossa conversa e do quanto que você pode organizar a sua fala e se colocar, se posicionar. Quando você aprende a se posicionar num não, pode ter certeza que você está abrindo muitas oportunidades na sua vida para muitos sims que vão chegar para a sua vida. Por quê? Porque você está se respeitando, você está se valorizando, você está se ouvindo. O que eu desejo? E esse não, muitas vezes, ele tem que ser para nós mesmos, de nós para nós mesmos. Isso aqui eu não quero mais fazer, isso aqui eu não posso mais. E sempre com essa equação maravilhosa do uso do tempo. Por quê? Você está aqui, até aqui, por exemplo, muitas pessoas mudando de carreira, querendo sair das suas atividades, mas por uma série de razões é muito difícil isso. Mas ao mesmo tempo, é começar a dizer um sim internamente para novos sonhos, para novas possibilidades. E quando você começa a dizer não para aquilo que você não quer mais, você começa a entender quais são os melhores sims que estão te esperando na vida. E é isso, de fato, que eu desejo muito para cada um de vocês. É isso aí, Pérez, isso mesmo, você vai me lembrar de mim e do camelo. Você sabe que esse camelo, ele fica na minha cabeça, porque às vezes, tal coisa, alguém manda uma mensagem pedindo alguma coisa, eu sei que aquilo vai me complicar a vida, eu ponho nessa equação e digo, olha, não vou conseguir. Ou, eu acho que aí é uma coisa também muito sensata, dizer, olha, hoje eu não consigo fazer isso, mas podemos falar sobre isso na semana que vem? Ou daqui a X tempo? Ok, fica tudo muito bem por aí. Agora, lembrem-se que melhor dizer um não bem organizado, bem assertivo, sem culpa, sem sofrimento, do que dizer um sim e agir de má vontade. A pior coisa é aquele sim que sai torto, meio na obrigação, e você que
pediu alguma coisa, tem que ficar aguentando a cara feia da pessoa que está fazendo algo na obrigação. Então, primeiro, nos libertemos daquilo que nós não queremos fazer por nem sei por quê, por achar que precisa, por achar que tem que. Se a gente for ver bem mesmo, o tem que é muito relativo e eu acho que funciona para algumas coisas. Agora, o que a gente precisa, e a vida está mostrando isso, que nós precisamos urgentemente olhar para os nossos nãos que nós temos dado para a nossa vida. Isso daqui não é nada de coach, nada disso, mas é exatamente isso, olhar para aqueles nãos que você diz para você, para poder estar sempre dizendo sim para os outros. Isso tem que acabar. E quando você se posiciona, de novo, quero reforçar isso aqui. Quando você se posiciona na vida dizendo nãos assertivos, você passa a entender os sims que você quer dar para sua vida. Portanto, abrindo caminho aí, abrindo caminho, pensando muito a respeito da forma como vocês lidam com as situações do dia a dia. Se você fizer uma retrospectiva no dia de hoje, quantas coisas aconteceram, muitas delas provavelmente poderiam ter alguns nãos ou alguns sims internos para que você desse um passo a mais em direção ao que você deseja. E é isso. Então, tem jeito de dizer o não sem sofrer? Claro que tem. Vocês viram aqui que esse vai ser o exercício já de hoje à noite, amanhã, na vida de vocês. Quero que vocês levem essa ideia. Venham fazer parte aqui das lives dessa série Repense a Sua Comunicação. Essa foi a terceira live da série e dentro de mais... Hoje é no dia 27, nós vamos começar a Masterclass. Por isso, até lá, dá para repensar muita coisa, para chegar na Masterclass, pôr a mão na massa e entender bem o quanto que dá para se aprofundar na comunicação com conceitos, com orientações corretas. E é o que eu desejo, é o que eu compartilho e é o objetivo de eu estar aqui na rede social, colocando o meu dia a dia, trazendo para vocês o que eu vivencio e o que eu mais acredito. Portanto, pessoal, agradeço a participação de vocês e espero por todos amanhã. Inclusive, se vocês puderem, chamem mais os amigos, as pessoas da família para acompanharem esse nosso bate-papo, tá bom? Um beijo, pessoal. Bom descanso a todos. Tchau, tchau.